Esta é a primeira live do curso de Geofísica na feira virtual. Bem, esta live ela conta com a presença do professor Éder Molina, e ele vai fazer uma palestra aqui, bem rápida, com o tema de a carreira e a profissão de geofísico. O professor Éder é geofísico e se formou pela primeira turma de bacharelado em Geofísica do Brasil. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai conversar aqui sobre a geofísica. Eu sou o professor Éder Molina, sou professor do Departamento de Geofísica, do curso de Geofísica da USP, do Departamento de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, né, o IAG. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente vai discutir um pouco sobre essa carreira fascinante que é a geofísica, né? E a gente pode aí, com uma certa liberdade poética, dizer que a geofísica é a arte de investigar a Terra, né? Então, é uma arte porque realmente envolve muitas metodologias diferentes, envolve muito conhecimento, tanto da geofísica quanto de áreas correlatas, né? Envolve muito processamento de dados, muita aquisição de dados, é uma área fascinante e que tem um campo de trabalho bem interessante para quem tiver um perfil que seja adequado, né? Então, a gente poderia definir geofísica como sendo a ciência que estuda a estrutura, a composição, a origem e a evolução da Terra usando métodos físicos. Então, quem conhece um pouco de geologia, por exemplo, provavelmente vai falar, essa definição está muito parecida com a da geologia, né? A geologia tem por objeto de estudo a Terra também. Então, estuda a sua estrutura, a sua composição, sua origem, sua evolução, né? Busca recursos minerais, como a geofísica também faz, né? E aí pode ficar a pergunta, e qual a diferença, então, né? Bom, a diferença é o objeto de estudo, né? Quer dizer, é a ferramenta que é utilizada. Então, a geofísica usa métodos físicos para fazer essa investigação, né? Ao passo que a geologia normalmente usa observações geológicas, né? Existe uma sinergia muito grande entre essas áreas. O geofísico e o geólogo trabalham muito juntos e precisa ser assim mesmo, né? Porque cada um tem sua área de competência e essas áreas são complementares, né? Não são excludentes. Então, para a gente pensar pictoricamente, só para tentar visualizar como funciona isso, como que seria esse método indireto, esse método físico, né? Vamos fazer uma analogia com um método médico que a gente conhece muito bem, né? Uma ultrassonografia, né? Se o médico quer investigar o feto na barriga da mãe, ele hoje em dia usa um equipamento, uma ferramenta, né? Um método chamado ultrassonografia. O que é esse método? Bom, ele tem um sensor e um emissor de onda acústica, então ele encosta aquele receptor na barriga da mãe. Aquele receptor tem junto com o receptor um emissor de onda, então ela emite onda num certo comprimento de onda, no ultrassom, aquela onda se propaga na barriga da mãe, bate no feto e volta para aquele instrumento, né? Então ele está emitindo uma onda e pegando ela de volta. É como se fosse o eco, né? Você está emitindo uma onda sonora, por exemplo, ela bate na parede e volta para você, né? Ou como um golfinho usa, o morcego usa um radar, o golfinho usa um sonar. O princípio é parecido, né? Então o médico pega esse instrumento e ele, com esse instrumento, com essa propagação da onda na barriga da mãe indo e voltando, ele mede o tempo de ida e volta, ele tem um modelo físico para essa propagação, ele tem essa velocidade, ele sabe essa velocidade, então ele consegue determinar a distância entre o objeto que ele está imaginando, que é o feto, e o sensor dele. E aí um computador vai coletando esse monte de informação e vai apresentando na tela aquela imagenzinha do feto, ok? Então, esse é um método de investigação indireto. Você não abriu a barriga da mãe e olhou lá dentro como é que está. Você usou um método físico e, a partir dele, você conseguiu obter uma imagem do que está lá embaixo, tá certo? O geofísico faz isso com a Terra, né? Então, o geofísico usa ferramentas físicas que podem ser propagação de ondas acústicas muito parecidas com essa da ultrassonografia, o princípio, né? Geradas por terremoto, por exemplo. Então, cada vez que tem um terremoto, né? E vocês vão conhecer um pouco mais sobre terremotos hoje na palestra da tarde com o Bruno, né?
Um terremoto gera ondas que se propagam pela Terra, batem nas camadas que existem na Terra, algumas voltam, algumas modificam a sua direção de propagação, e se a gente tiver um registro dessas ondas e souber interpretar essas ondas, souber processar essa informação no modelo físico, matemático, a gente consegue determinar como que estão as camadas lá embaixo. Então, a gente faz, entre aspas, um ultrassom da Terra, tá? Esse é só um método geofísico, que seria a sísmica ou a sismologia, né? A sismologia a gente fala quando a gente estuda a Terra como um todo. A gente fala de sísmica quando a gente estuda uma camada mais fina, para procurar petróleo, para procurar minério, alguma coisa assim, né? Então, existem vários métodos geofísicos, não existe só a sismologia. A gente trabalha com o campo de gravidade, a gente trabalha com o campo magnético, a gente trabalha com o fluxo de calor, com métodos eletromagnéticos, com métodos magnéticos, mas que mapeiam o campo como ele era no passado da Terra, para estudar essa evolução da Terra, né? Então, existem vários métodos físicos que o geofísico adapta e aí ele se transforma no método geofísico. Então, a gente estuda a Terra a partir daí, ok? Então, a geofísica tem uma interface muito grande com a matemática. A gente já falou várias vezes nessa apresentação de um modelo matemático, de um modelo físico. Então, com a física, com a matemática, eu vou precisar de um computador para processar esses dados e apresentar. Então, com a computação, certo? Com a geologia, a gente abriu isso falando que a geofísica tem uma sinergia muito grande com a geologia. Então, é uma área que tem muita interface com essas áreas, com a engenharia, né, com a oceanografia, com a meteorologia, com a astronomia. Muitos métodos que são utilizados para investigar Marte, a Lua, asteroides, são métodos geofísicos que estão sendo aplicados em outros corpos do sistema solar, né? Então, esses métodos geofísicos são um instrumento de trabalho, são a ferramenta de trabalho do geofísico, ok? Então, se você quer ser geofísico, geofísica, você tem que estar preparado para adquirir o conhecimento nessas áreas, tá? Você não precisa ser especialista, ser muito bom em matemática, em física, em geologia, em nada. Você vai ter tudo isso no curso, mas você precisa ter afinidade com essas coisas. Se você não gosta de matemática, você não gosta de física, você não gosta de computação, você não gosta de... É difícil, você vai exercer uma profissão fazendo um monte de coisa que você não gosta. Não vai ser tua praia, né? Então, a gente deixa bem claro para o aluno, você vai fazer geofísica, você tem que estar preparado, você vai ter uma carga bastante grande de disciplinas de matemática, de física, de geofísica, claro, de geologia, de computação, de coisas correlatas, né? Para poder montar a tua caixinha de ferramentas que você vai usar durante toda a tua vida. Professor, desculpa te interromper, só um momento. Por favor. Por favor, a apresentação não está aparecendo. Tem como você só compartilhar a tela aí? Então eu vou voltar, então. Só vou ver o que aconteceu. você estava... Isso. Então eu vou parar a apresentação e vou apresentar de novo, tá? Desculpem aí pelo problema técnico aí. Então vamos de novo lá, apresentar a tela. Então eu estou apresentando de novo, vocês por favor me digam se a tela está aparecendo aí. Já iniciou. Ok, apareceu? Agora sim. Ok. Tá, ok. Então, como a gente estava discutindo, a geofísica é a arte de investigar a Terra e investigá-la usando métodos físicos, ok? E dentro desses métodos físicos, a gente tem métodos de propagação de ondas, que seria a sismologia ou sísmica, métodos que utilizam elementos do campo de gravidade, que é a gravimetria, elementos do campo magnético, que é a magnetometria, elementos de eletromagnetismo para poder investigar as camadas normalmente mais superficiais da Terra, né? Geofísica nuclear, fluxo de calor e assim vai, né? Então, o geofísico precisa estar preparado para... o estudante de geofísica precisa estar preparado para assimilar todo esse material, esse conjunto de disciplinas. Então, se você vai fazer geofísica, você já sabe, você vai ter bastante matemática, você vai ter bastante física, você vai ter bastante computação, você vai ter bastante geologia e, é claro, você vai ter bastante geofísica, ok? E é isso que faz essa área tão fascinante, ela é bem multidisciplinar, ok? Bom, esse slide mostra alguns dos nossos alunos e técnicos adquirindo dados, né?
o geofísico, normalmente ele precisa adquirir um conjunto de dados ou obter um conjunto de dados que já foi adquirido por satélite ou por avião, por alguma coisa, né? Mas a parte mais interessante, normalmente, para o pessoal é ir para o campo, que a gente chama, né? Quando você fala vou para o campo, significa isso. Eu vou lá para algum lugar, normalmente é o campo mesmo, é lá no meio do mato, em algum lugar desolado lá, para investigar uma situação geofísica. Eu estou procurando alguma coisa, eu tenho um problema para resolver, seja procurando um corpo mineral, seja tentando mapear uma camada, tentando investigar alguma coisa assim, né? E aí, os alunos que estão aí nesse slide central aí, estão junto com professores e com técnicos, e, por exemplo, tem um aluno ali com uma marreta, tá? Para justamente fazer aquisição de dados numa região. Com essa marreta, se você bater no chão, você vai gerar ondas que vão se propagar pela terra. E tem equipamentos que estão ali espetados, que estão captando essas ondas. E aí, depois você vai pegar e fazer esse processamento, como o pessoal está no slide do canto inferior esquerdo ali com o professor, olhando, visualizando os dados que foram coletados naquele dia, para poder planejar a coleta para o próximo dia, ver o que pegou, o que não pegou, como é que precisa fazer, ok? Então, esse é um slide que mostra mais ou menos a atividade da coleta de dados, da pessoa indo para o campo para coletar dados. E isso é uma tarefa muito comum na vida do geofísico, ok? Bom, a geofísica é uma área bem recente no Brasil, né? A primeira turma começou em 1984 e se formou em 1987, né? E a Paula, no começo da transmissão, aí falou que era 1887, eu vou perdoar só porque nesse slide a gente, de propósito, fez lá uma faixinha dizendo que era de 1887, porque a gente queria fazer esse cenário um pouco mais faroeste, para poder apresentar a primeira turma. Esses foram os primeiros geofísicos que foram formados no Brasil, ok? Então, é uma área recente, muita gente não sabe o que é, então é muito comum a gente escutar geo o quê? Né? Você fala, eu faço geofísica, geo o quê? Né? Desde o meu tempo era assim, e acredito que ainda hoje existe um certo desconhecimento sobre o que é a geofísica, né? Então, agora vocês já sabem, a geofísica é a área, é a ciência que estuda a Terra, sua origem, sua estrutura, sua evolução, usando métodos físicos, certo? E aí, esse slidezinho, essa figura da parte esquerda aí é bem curiosa e acho que é bem representativa, né, do conhecimento que se tem da geofísica, né? Então, quando você fala, eu faço geofísica, né? Então tá em inglês aí, mas a figura de baixo que é bem legal, né? O que meus colegas, o que meus amigos acham que eu faço? Então acham que você é o magneto, que você mexe com métodos magnéticos, você é um cara que tem essa propriedade, né, essa capacidade, né? Ou você vê a maçã do Newton lá caindo, né? Aquela história da maçãzinha do Newton, né? Então, acha que você tem alguma propriedade, alguma característica dessas de, puxa, mas você mexe com essas coisas, a propagação de terremotos, campo magnético, de repente você, né? É desse jeito, né? Então, o que a sociedade acha que a gente faz, né? Então, tá lá o filme Decora o Núcleo, né? Então, mostrando que eles tinham que salvar a Terra, né? O geofísico tinha que salvar. Foi o primeiro filme que apareceu um geofísico como geofísico mesmo. Ele fala, no fim, eu sou geofísico, eu preciso voltar para os meus alunos para dar aula lá, né? Então, eles tentam salvar a Terra de um desastre aí, né? Naqueles filmes que o pessoal faz com desastres naturais, né? E aí tem o primeiro slide lá de cima que fala o que eu acho que eu faço, né? Eu sou um geofísico, eu sou estudante de geofísica, né? Então, eu trabalho com a Terra, com um monte de dado, com um monte de informação, né? E, por último, lá embaixo, o que realmente eu faço, né? Eu fico vendo um monte de equação, um monte de fórmula, né? É claro que isso tudo está exagerado, é uma brincadeira, né? Mas é para mostrar que tem essas nuances, né? A gente vai no campo, como eu mostrei o slide para vocês, mas a gente fica sentado no computador ou nas equações para poder resolver um problema, para poder processar aquele dado, para poder tirar a informação daquele dado, né? Então, isso é muito comum, né? E de vez em quando aparece uma história dessa que nessa do cachorro aí, que o cachorro cava o jardim e acha petróleo, né? Fala, então, para que precisa de geofísico, né? Então, sei lá, meus cachorros nunca acharam petróleo, infelizmente. Então, é o geofísico que precisa fazer isso, tá ok? E tem uma brincadeira lá embaixo dizendo que até a Terra é bipolar, né? Uma alusão ao campo magnético da Terra, que pode ser considerado como dipolar, né? Não é bipolar, mas tem várias brincadeiras sobre geofísica aí, que se você entrar na geofísica, você vai acabar trombando com alguma dessas, ok?
Bom, quais são as possíveis áreas de atuação para um geofísico? A gente já falou o que você vai ter durante o curso. O curso é um curso de 5 anos, né, durante o qual você vai fazer as matemáticas, as disciplinas de física, de geofísica, você vai para o campo para coletar dados, como aqueles alunos da gente que estavam lá naquelas fotos, você vai processar os dados, né? Você vai precisar de computação para processar esses dados, para fazer a interpretação, você vai precisar de geologia para poder interpretar e transformar aquele modelo físico num modelo geológico, né? Então, essas são as áreas de estudo que você vai estudar durante o curso. E onde que você pode atuar depois que você se formar, né? Bom, você pode se formar e trabalhar na área ambiental. Existe muita carência de recursos humanos nessa área de geofísica ambiental, né? Então, a geofísica ambiental vai tentar investigar, será que um aterro sanitário que foi construído num certo local está contaminando as camadas inferiores e, eventualmente, poluindo um lençol freático com água? Será que um cemitério que está numa certa localização está causando contaminação da água para uma certa cidade, né? Quer dizer, qual será o impacto ambiental de algum tipo de mineração que vai ser feito de uma extração de alguma coisa, né? O geofísico tem condições de fazer medidas e conseguir determinar algumas propriedades físicas do material que indicam se a área está sendo contaminada ou não, se a área tem risco de colapsar algum tipo de estrutura ou não. Então, essa área de geofísica ambiental é uma área que tem bastante aplicação da geofísica, né? Uma área clássica da geofísica, que talvez vocês conheçam, é a busca de petróleo, busca de minerais, né? O geofísico utiliza aquele método que a gente mencionou antes, né? A propagação de ondas acústicas no interior da Terra para poder mapear as camadas, né? Seria o equivalente a um ultrassom para tentar investigar o feto na barriga da mãe, né? Então, essa é uma área que é bastante clássica na geofísica, você buscar petróleo, né? Então, toda empresa de petróleo tem uma grande equipe geofísica. Toda empresa que vai buscar um mineral, vai buscar mineralização de algum tipo de coisa, tem uma equipe grande geofísica, né? Junto com os outros profissionais, com geólogos, com engenheiros, com pessoal do processamento de dados e assim vai, né? Então, você normalmente vai trabalhar numa equipe, você vai ter que colaborar com uma equipe, né? E aí vem uma outra característica que é desejável, mas não é só para geofísica, é para qualquer área, né? É você saber trabalhar em grupo, em equipe, porque tudo vai ser feito em equipe. Você tem muitos dados, você tem muita informação e não dá para fazer uma coisa sozinha, né? Você tem que trabalhar em conjunto, em equipe. Então, essa é uma habilidade que não interessa a área para a qual você vá, você precisa começar a desenvolver, né? Uma área nova que está se desenvolvendo bastante é a área de Big Data, né? É aquela área de você ter um conjunto muito grande de informações de diversos tipos e você conseguir processar essas informações e tirar padrões, reconhecer padrões dessas informações, né? Então, essa é uma área que o geofísico trabalha bastante também, porque existem áreas da geofísica que tem uma quantidade enorme de dados, de informações, né? E não só geofísicos, às vezes tem informações geológicas, informações meteorológicas, oceanográficas, que têm relação com aquele problema. E você precisa tirar os padrões dessa quantidade enorme de informações. Então, esse processamento de Big Data, que a gente chama, né, em inglês, é uma área que o geofísico começa a atuar e que, com certeza, vai ser bem atuante. O geofísico vai ser bem atuante nessa área daqui para frente. Okay? Na área de energia, o geofísico atua também. Okay? Na área de engenharia civil, né? Então, você quer projetar uma barragem, você quer projetar uma ponte, você quer alocar um condomínio e você quer saber como é que está o solo, se aquilo lá, qual vai ser a fundação que você precisa fazer para que aquilo fique sólido. O geofísico tem ferramentas que conseguem mapear as estruturas e conseguir determinar os parâmetros que você vai precisar, né? A geofísica trabalha junto com a arqueologia, por exemplo, né? Então, se você quer buscar um material que está enterrado a alguns metros de profundidade, vocês viram lá no slide dos alunos, um aluno dando uma marretada. Quer dizer, a fonte de energia que ele usou não era tão forte, era uma marretada, era uma batida no chão. E aquilo gerou ondas que vão se propagar a alguns metros do solo, dependendo do tipo de solo que você tiver, e você consegue mapear coisas que estão nas primeiras camadas, né? Então, na arqueologia, a gente usa um outro método, o GPR, que talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha visto em filme, né? Que é o radar de penetração no solo. É um método geofísico onde você tem uma propagação de ondas eletromagnéticas no solo e você consegue mapear as camadas. Você faz um ultrassom eletromagnético, entre aspas, ok?
E tem muitos geofísicos que têm a sua empresa própria. Então, se você tem essa característica empreendedora, você pode, no futuro, se formar e formar uma empresa junto com outros geofísicos, junto com um colega seu de curso ou não, junto com algum colega geólogo, com engenheiro ou sozinho, né? Então, a gente tem vários ex-alunos da geofísica que têm sua empresa de geofísica, né? E que vão se encaminhando para uma área específica da geofísica, tá? Então, tem uma área de atuação profissional bastante grande, né? Vou mostrar alguns exemplos aqui desse tipo de coisa, né? Em 2008, a gente teve o pessoal que estava lá no Mosteiro da Luz, aqui em São Paulo, né? Quebrou alguma coisa, uma parede, um chão, não sei, e descobriram uma múmia enterrada ali, né? E aí o pessoal começou a querer saber se existiam outras, né? Só que para isso você precisaria ou quebrar todo o chão e toda a parede, ou usar um método que permitisse você enxergar isso, né? Então, foi chamado geofísico, né? Então, o pessoal da geofísica foi lá com esse radar de penetração no solo, por exemplo, e conseguiu detectar onde é que estavam. Existiam várias múmias, porque existia antigamente o costume de enterrar algumas pessoas na própria instituição, ou no chão, ou fazer nichos na parede, e depois fechar, né? Então, esse foi um caso que saiu, foi bem divulgado na imprensa na época, né? Foi uma boa explicação de como a geofísica age, né? Ela não precisa furar, quebrar para poder enxergar a coisa. Ela usa um método indireto para enxergar uma coisa que normalmente você não enxergaria, se você só estiver olhando com o olho, tiver que furar alguma coisa, né? Então é um método não invasivo, certo? E isso tem bastante vantagens, né? Uma outra aplicação em que a gente deve estar aí na mente de todo mundo, infelizmente, recentemente, né? Foi a busca de pessoas ou de estruturas em Brumadinho, lá onde a barragem lá colapsou e acabou, infelizmente, matando muita gente, soterrando diversos equipamentos, né? Então, a geofísica tem métodos que permitiriam enxergar, talvez não os corpos de pessoas, porque o tipo de contraste que você tem entre o material e o corpo da pessoa, né? Mas você pode procurar um caminhão onde tivesse uma van que tivesse uma filmagem e que foi arrastada e que eventualmente tivesse gente lá dentro. Você poderia tentar buscar equipamentos, ferramentas ou estruturas que tivessem enterrada debaixo da lama lá, e efetivamente foi o que fez, né? Então, essa aqui é uma equipe de geofísicos, tem um professor da geofísica, o professor Porsani, que está aí, junto com o pessoal da equipe dele, né? E tá lá, essas fotos são lá de Brumadinho, eles investigando, eles passando o radar de penetração no solo com o computador e tentando investigar se conseguem achar algum tipo de estrutura ou eventualmente até um corpo, ok? Então, é uma outra área da geofísica, né? Então, mostra bem como a geofísica pode atuar, né? E essa foto aí são fotos de alunos de geofísica do Brasil inteiro, num congresso da SBGF que a gente teve, da Sociedade Brasileira de Geofísica, né? Então, tem bastante aluno aí de geofísica que está por aí na área, e são alunos excelentes, a área é muito boa, tem um mercado de trabalho bastante interessante, né? Então, é uma área que a gente recomenda, né? Então, eu fecho a apresentação aí com essa foto do pessoal aí das universidades aí de geofísica do Brasil, lá num congresso de geofísica, né? E convidando você, né? Se você tem esse perfil, se você acha que gosta dessa área de investigação e que lida bem aí, ou que consegue lidar bem com matemática, com física e tal, a geofísica é uma boa escolha, é uma boa área para você, tá? Eu recomendo, ok? Então, acho que a apresentação que eu queria fazer para vocês era essa, né? Então, eu vou parar de apresentar aqui e vou abrir aí para a gente discutir, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma interação, alguma curiosidade que alguém tenha, ok? Então, por favor, o pessoal que está monitorando isso aí, se existe alguma dúvida ou se alguém tem alguma pergunta. Muito obrigada, professor, pela apresentação. Agora vamos abrir aqui a sessão para as eventuais dúvidas. Lembrando que a próxima live será hoje às 15 horas, aqui neste mesmo canal. Então, fiquem à vontade. Os monitores que estão aqui também, fiquem à vontade para falar sobre. A gente tem algum material de divulgação que a gente vai colocar aí no chat para vocês, ok? Então, Sim. se vocês quiserem depois acessar, existem alguns folhetos, algumas cartilhas, algum material disponível para você poder aprender um pouquinho mais
sobre a área da geofísica, ok? Ok. Diga, Janaína. Eu já vou colocar aqui no chat para vocês verem qual é o link para vocês acessarem essas informações. Mais Okay, curiosidades sobre o curso. E se tiver alguma dúvida específica sobre o curso que não foi abordado aqui, porque, é claro, é uma palestra muito rápida, só para dar um overview da carreira e do curso, né? Fiquem à vontade para contactar a gente, seja aqui nessa live, ou seja, por e-mail, para qualquer um dos nossos canais, aí, ou para qualquer um dos nossos e-mails. Ok. O Bruno Henrique Garcia, né, que perguntou se existe alguma interdisciplinaridade com os outros cursos do IAG, meteorologia e astronomia. Sim, existe. Existe. A gente tem, com a astronomia, eu disse no começo, né? Muitos dos métodos geofísicos são utilizados para investigar Marte, a Lua, asteroides, né? Então, se o pessoal pensar nessa área mais distante aí de mineração de asteroides, você vai ter que usar um método geofísico para você saber onde é que você vai furar. Você vai fazer uma base na Lua, você vai ter que usar um método geofísico para saber onde que você vai colocar a base, tá? Marte tem o campo magnético todo mapeado, tem o campo gravimétrico de todo mapeado. A sonda InSight que foi mandada para lá está mapeando o fluxo de calor de Marte, está pegando os terremotos que acontecem lá, né? Que a gente vai ter que mudar o nome, né? Terremotos é na Terra, né? Em Marte, sei lá como é que vai chamar, né? Mas está pegando as ondas sísmicas lá de Marte, né? Está triangulando os satélites para ver qual que é a composição interna do planeta. Então, com a astronomia, essa interação é claríssima, né? Com a meteorologia, a geofísica estuda camadas que estão fora da Terra também, o que a gente chama de geofísica espacial. Então, a gente tem uma interação muito grande, porque o campo magnético da Terra permeia todo esse espaço. Então, existe também uma interação com a meteorologia e com a oceanografia, que tem uma interação grande com a meteorologia, por sua vez, também, né? Então, a geofísica trabalha muito com as medições ao longo da superfície do mar, né? E isso tem uma interação com a meteorologia, ok? Então, existe sim essa interligação entre os três cursos do IAG e essa interação está ficando cada vez mais forte e intensa, como tem que ser mesmo, tá? Então, a gente espera que no futuro isso, inclusive, englobe mais, né? Aquela área que eu falei de energia, por exemplo, em que o geofísico pode começar a atuar, a meteorologia usa muito, trabalha muito nessa área de energia, né? E o geofísico está começando a entrar nesse nicho, então vai ter uma atuação até maior agora com a meteorologia para investigar essa área. Excelente, professor. Tem mais uma pergunta aqui da Alane Neves, que é como explicar para a família o curso? Aí você tem que falar, olha, sabe o que é? Geofísica é geo alguma coisa, não sei, né? Eu sugiro que se você quer explicar para a família, você use a cartilhinha que vai estar disponível aí. Eu fiz uma cartilhinha com uma linguagem bem simples, umas figurinhas bem bonitinhas, assim, para explicar o que é geofísica sem termos técnicos, sem equações, sem nada, né? Então, para explicar o que é geofísica para a família, você falava, eu sou uma pessoa que estuda a Terra, tá? E a Terra desde a superfície até o seu núcleo, né? Até o seu interior mais profundo, eventualmente também até fora da Terra, né? Mas o grande parte do objeto está lá. Então, fala, eu sou um estudioso da Terra e para isso eu uso métodos físicos. Então, eu sou um geofísico, né? Quem sabe isso convence a família, né? Ou não, ou faça a família te deserdar, né? Deve falar, poxa, que coisa louca, né? Professor, nós temos mais uma pergunta do João Lucas Ferrari, que ele pergunta: qual é a fronteira entre a geologia e a geofísica? É apenas um método? Você já comentou sobre esse tema, perdi, estava em aula. Que legal. Então, tá bom. Bom, o que acontece é assim, não existe uma fronteira, na verdade existe uma interface, né? Mas essa interface é completamente permeada pelas duas, né? Então, tanto a geofísica quanto a geologia querem estudar algum aspecto da Terra, seja um aspecto raso,
para procurar um mineral, para procurar petróleo, água, alguma coisa assim, seja uma coisa mais profunda. Eu quero saber como é que a Terra até lá o núcleo, ou como é que ela evoluiu, como é que ela nasceu e como é que ela agora é, né? Para onde ela está indo, como que os continentes evoluíram, será que eles já nasceram do jeito que eles são hoje ou não são, né? A gente vai ter uma palestra amanhã a respeito disso, né? À 13h. Então, se você puder, assiste lá também, que você vai ver uma interface entre a geologia e a geofísica, né? Então, as duas querem a mesma coisa. Eu quero saber tudo que possa ser sabido da Terra, né? Cada uma tem um método, uma ferramenta de trabalho, né? Então, o geólogo, ele sabe muito bem pegar uma rocha, observar uma estrutura e tirar muita informação daquilo, tá? O geofísico não tem essa habilidade. O geofísico sabe aplicar um método físico numa rocha, numa estrutura, numa região e tirar a informação dali, modelar aquilo lá. Então, são duas áreas que trabalham muito, muito juntas, ok? Então, o geólogo precisa passar aquela informação para o geofísico, falando, olha, eu sei que essa estrutura que eu estou vendo aqui é típica de quando eu tenho diamante. Quando eu tenho diamante, eu tenho uma estrutura desse jeito. Tal. Só que eu não estou conseguindo localizar se esse negócio tem realmente uma estrutura que aloje diamante, né? E aí o geofísico falou, ok, então é uma estrutura circular, ela tem tantos metros, ok, então ela tem tal tipo de propriedade, ou então eu vou aplicar um método geofísico nessa região para poder mapear e te falar se existe esse tipo de coisa ou não naquela região, né? E os dois em conjunto conseguem fechar o problema, né? Então eu não gostaria de dizer que existe uma fronteira entre a geofísica e a geologia. Eu gostaria de dizer que existe uma interface, mas que é completamente permeada entre os dois, tá? Então, o geofísico avança nas áreas da geologia, a geologia avança nas áreas da geofísica cada vez mais os dois têm que trabalhar integrados para ter uma boa solução para os problemas. Obrigada, professor. Tem outra pergunta aqui do Bruno Henrique Garcia, que ele diz, para seguir a carreira acadêmica, é necessário o quê? É necessário ter vontade de aprender. Porque tudo que você precisa vai ser dado no curso. Você não precisa ter nenhum pré-requisito. Eu preciso ser bom em matemática, eu já preciso saber tudo da física. Não. Você precisa vir disposto a aprender. Ok? Então, se você tem esse espírito, não, eu quero aprender, e você não tem raiva de física, de matemática, eu detesto aquilo, né? O que você não pode ter é isso. Se você não gosta daquela disciplina, não adianta você ficar lá batendo, e que você só vai ser infeliz naquela área, né? Então, tem muitas áreas que se eu fosse trabalhar, com certeza eu seria infeliz o resto da vida, porque eu não gosto daquilo, né? Então, você quer vir para a geofísica, você quer ser um geofísico, você precisa gostar de aprender sobre a Terra, de aplicar aqueles métodos, de processar os dados, de coletar os dados, não necessariamente de tudo, tá? Tem gente que gosta de ir para o campo, tem gente que detesta ir para o campo e prefere ficar processando os dados no laboratório. Tá? Tem gente que não aguenta ficar no laboratório, ele quer ir para o meio do mato, ele quer adquirir dado. Então, tem espaço para todos esses perfis. Tá? Mas uma coisa é fundamental, você precisa ter vontade de aprender. Você vai ter um monte de ferramentas, você vai ter que aprender muita matemática, muita física, muita geologia, muita geofísica, né? Muita computação, para poder ter a tua caixinha de ferramentas para trabalhar, ok? E aí isso exige esforço, ok? Então, o que você precisa? Precisa ter vontade, só isso, ok? Então, se você tem essa vontade, se você gosta, pode vir que você vai se dar bem. Nós temos aqui mais uma pergunta, professora, da Débora Cotis. Ela pergunta, tio Éder, poderia comentar sobre como a sonografia e a geofísica se complementam? Quais são as áreas de pesquisa? Bom, a gente tem uma interação com a oceanografia, sim, Débora. Então, se você lembrar lá da altimetria por satélite, que é um dos métodos para determinar o campo da gravidade, esse método faz o quê? Você tem um satélite que manda um pulso de ar, de eletromagnético, ele bate na água e volta, você mede o tempo de ida e volta, então você mapeia a superfície. Então, na verdade, esse método serve para mapear a topografia da água do mar. Okay? E essa topografia da água do mar tem uma implicação direta
no que está embaixo dela. Quer dizer, quem manda a água do mar ficar num certo nível é a estrutura que está lá embaixo. Então, se você tiver um bom mapeamento da topografia da água do mar, você consegue inverter isso e transformar em batimetria, transformar no que está lá no fundo. Então, esse é um método geofísico que tem bastante aplicação na área de busca de recursos minerais e de coisas assim, e que depende da oceanografia, porque muitos dos modelos que a gente usa para fazer as correções nos dados são modelos que vêm da oceanografia, porque são coisas do oceano, né? A gente está medindo a topografia da água do oceano, então a gente precisa dessa interface com eles, né? E para procurar qualquer coisa que você tenha embaixo da água, o método geofísico é fundamental, né? Então, o pessoal que trabalha com oceanografia física, com oceanografia geológica, tem uma interface muito grande com a geofísica. Muitos métodos geofísicos são utilizados para investigar isso, né? A magnetometria mapeia muito bem todas as estruturas que estão próximas do talude continental, próximas da costa, né? Então, a gente tem uma interação muito grande com o pessoal da oceanografia atualmente, por exemplo, lá na USP, conseguimos adquirir magnetômetro para poder fazer investigações, estamos tentando conseguir um gravímetro para colocar no navio para conseguir fazer as investigações, né? Então, são áreas que estão cada vez mais andando juntas também, né? Tem diversos alunos da gente, da Geofísica, que foram fazer uma pós-graduação na oceanografia, e vários alunos da oceanografia que vieram para a Geofísica para fazer a pós-graduação aqui, né? Então, a gente tem esse intercâmbio de informações de alunos, mostrando que esse perfil profissional dos dois tem bastante área em comum, né? Então, a gente acredita que no futuro isso ficará ainda mais claro, né? Vai ficar bem mais definido, vai ter bem mais gente da geofísica trabalhando junto com gente da oceanografia e vice-versa. É verdade. Por exemplo, o meu trabalho de graduação, ele está relacionado à magnetometria marinha. E eu conheci isso quando eu fui para a oceanografia, que eu tive contato com professores de lá, em que eles fazem muitos campos utilizando sísmica e magnetometria, e acabou que eu consegui juntar um pouco da oceanografia com a geofísica no meu trabalho. Então, foi bastante interessante essa parte. Então, grato, Janaína, tá vendo? A Janaína não me deixa mentir sozinho aqui, tá vendo? Ô, professor, complementando, eu acho que a questão do Bruno Henrique sobre a carreira acadêmica, poderia falar um pouco mais também sobre o mestrado e doutorado, pesquisas correlacionadas também no setor da geofísica, né? Então, essa é uma outra área. Quando a pessoa entra na geofísica ou em qualquer área, né? Normalmente ela vai andando lá no curso e aí ela começa a ver o perfil dela. Fala, puxa, eu gostei muito desse tipo de coisa, né? Quando eu me formar, eu quero trabalhar na área científica, eu quero ser um pesquisador, né? Eu não quero ir para o campo, eu não quero buscar petróleo, eu não quero buscar mineral, eu quero ser um pesquisador, eu quero investigar a Terra como um todo, eu quero usar um método gravimétrico, sísmico, eletromagnético para investigar um problema, para resolver um problema, para fazer alguma coisa assim. Então, isso que a gente chama na área acadêmica, ou área de pesquisa, né? Então, tem gente que tem esse dom, que gosta disso, fala, não, eu quero fazer isso. Então, normalmente, o caminho para isso é depois você fazer uma pós-graduação. Então, você se forma nos 5 anos, lá, idealmente, da geofísica, e depois disso você pode fazer um mestrado e um doutorado em geofísica, e depois até um pós-doutorado, ok? Então, com isso, você vai se especializar cada vez mais em uma área que seja do teu interesse, né? Então, com isso, você vai para a área que a gente chama de área acadêmica, na pós-graduação, são equivalentes, né? Então, essa é uma área que é muito boa para quem tem esse perfil. Eu quero ser docente de universidade, eu quero ser professor de geofísica no futuro, né? Ou não, eu quero ser pesquisador num instituto de pesquisa de geofísica, eu quero trabalhar lá na NASA, a NASA tem muito geofísico lá, então eu quero trabalhar nisso numa área de aplicação assim que não é de exploração direta, eu não quero, né? E tem gente que não, fala, não, eu gosto de mercado de empresa, eu quero ter a minha empresa, ou eu quero trabalhar na Petrobras, ou eu quero trabalhar na Schlumberger, eu quero trabalhar numa grande empresa geofísica, assim, do mundo, né? Então, também é uma área de trabalho, né? Mas, como a Paula disse, se você tem esse perfil, não, eu quero ser um cientista, um pesquisador, um professor de universidade, você, depois da graduação, provavelmente vai fazer um mestrado e um doutorado, tá? Que é o que o pessoal que está aí nos ajudando nessa live está fazendo, né? Então, são alunos que já são egressos do IAG
e que estão fazendo uma pós-graduação, tá legal? É uma área muito boa também para a gente poder seguir. Foi a área que eu segui. Né? Exato. Acho que temos mais uma pergunta aqui. O Bruno Henrique também. Ele está perguntando dentre... Acho que estou com delay aqui no meu fone. Então, ele está perguntando, dentro da geofísica, existe a possibilidade de se especializar em algum ramo específico ou o curso em si abrange diversos ramos em sua totalidade? Então, o curso da USP tem uma particularidade, né? Ele dá uma formação básica, geral, ampla, muito boa, né? Os outros cursos que a gente tem no Brasil, são 8 cursos, são 8 universidades, todas elas, menos a USP, são federais, né? Elas têm vocações um pouco diferentes. Assim. Então, tem a universidade que tem uma vocação de petróleo, então ela vai formar um cara que é especialista em petróleo. Tem uma que é para mineração, tem uma que é para ambiental. Então, cada universidade acabou seguindo uma trilha, ok? A USP, talvez por ter sido a primeira, não sei por que característica isso aconteceu, ela se especializou, o que é muito forte na Universidade de São Paulo, essa formação básica e ampla. Então, se você fizer o curso aqui na USP, você vai ter todas as áreas no teu curso, tá? Mas você vai se especializar em alguma, porque chega no fim do curso, você tem uma certa quantidade de disciplinas que são optativas, ou seja, você vai escolher qual disciplina você vai fazer. Tem uma estrutura que todo mundo tem que fazer, um núcleo básico, né? Um núcleo profissionalizante, e depois você tem as optativas. E na optativa você pode falar, ok, eu gostei muito da área do campo da gravidade, então eu vou fazer as disciplinas de gravimetria. Não, eu vou querer aplicar esse campo da gravidade em outro corpo do sistema solar. Então eu vou pegar uma disciplina da astronomia para fazer, astronomia do sistema solar ou alguma outra coisa, porque eu vou trabalhar com aquilo. Né? Essas poucas disciplinas, mas que são importantes, que você escolhe, que são as optativas, são as que vão mais ou menos dar o caminho da tua especialização, né? E no fim do curso você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de graduação. E esse trabalho é numa área, né? Você vai escolher a área. Eu quero fazer esse trabalho com sísmica para procurar petróleo. Eu quero fazer esse trabalho com método elétrico para procurar poluição de um aterro sanitário, sei lá, né? Então, você vai pegar um conjunto de dados junto com um professor, vai trabalhar aquele problema e vai chegar numa resposta para a pergunta que você tinha, né? Se tem contaminação, se tem petróleo, que profundidade está tal coisa, como é que está tal cratera, né? Então, com isso, você acabou se especializando já na própria graduação. Você já vai pegar uma área que você vai fazer o teu trabalho de conclusão. Então, já é um tipo de especialização, né? Mas o teu diploma continua sendo geofísico, né? É geral, né? Mas na USP a gente tem essa característica, a gente tem quase que todas as áreas da geofísica são abrangidas durante o curso, tá? Mas você vai se especializar um pouco mais em alguma delas conforme a tua vocação, conforme o que você achar que é mais interessante, seja porque você gosta daquilo, ou seja porque você quer perseguir aquela área na tua profissão, né? Na carreira profissional no futuro. Exatamente. Temos mais algumas dúvidas? Alguém quer comentar mais alguma coisa, contar a experiência? Janaína ou Túlio? Em relação, como comentaram da família, no meu caso, meu pai ele já tinha feito geologia, né, na USP, e isso já ajudou um pouco, né, porque eu não tinha muito contato o que era geofísica, assim, era algo totalmente desconhecido para mim no ensino médio. E o que me ajudou foi que meu pai sempre falou assim, vai em busca de coisas diferentes, sabe? Coisas desafiadoras e que, sabe, você descubra coisas novas. E onde eu tive esse conhecimento sobre geofísica mesmo foi na feira de profissões, conversando com os alunos, trocando contatos, com alguns professores também. Eu fui umas 3 vezes nas feiras de profissões. Na primeira vez eu fiquei assim, será que eu queria mesmo geofísica? Aí depois eu cheguei em casa, fui pesquisar mais na internet. No outro ano eu voltei lá, fui conversar com os alunos. Foi muito legal essa parte. Assim fez a diferença para mim, porque quando eu prestei o vestibular, eu já sabia que eu queria geofísica mesmo, por causa desse processo pelo qual eu passei.
Foi isso. Esse processo de informação é bem importante. É por isso que a USP está colocando tanta energia nessa feira de profissões, né? Que é para você buscar o teu caminho, a tua área, o que você gosta, né? E principalmente saber o que você não gosta, ok? Porque, ó, não tem dinheiro que pague você trabalhar a vida inteira numa coisa que você não gosta, tá? A gente sabe isso por experiência de colegas, né? Que olham para a gente e falam, puxa, eu admiro essa tua vida de sacerdócio aí que você tem aí, né? Você ganha muito menos do que eu, tá? Mas eu vejo que você gosta do que você faz, né? E ele, por outro lado, ali está ganhando um monte de dinheiro, mas tem uma hora que isso já não é mais suficiente, né? Que fala, puxa, mas eu não gosto, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que acordar hoje para trabalhar, né? Isso é terrível, né? Você chegar lá numa fase mais adulta da sua vida, né? Agora pode parecer que não, o que me interessa é ter um dinheiro, ter não sei o quê, porque aí todo o resto, não sei o quê, né? Mas a hora que o tempo vai passando, você vai vendo que isso faz diferença, né? Você fazer o que você gosta, o que você tem, você tem uma sinergia com aquilo, né? Você tem, então isso não tem coisa que pague, né? Mas é claro que você precisa ganhar dinheiro também, né? Ninguém quer que você só faça o que você gosta, mas não ganhe dinheiro, né? E a geofísica acho que une essas duas coisas, né? Dá para ser milionário que nem o Túlio lá. O Túlio tá sendo vendido por Real Madrid lá logo, né? Porque é um grande craque do futebol aí, né? É verdade, eu tô rico agora, professor. Então a gente tá só lidando com gente assim que já tem, né? Nem todo mundo é pé rapado que nem eu, né? Bem, eu queria encontrar petróleo, né? Ainda não encontrei. Você viu o cachorrinho lá? A gente tá vendendo cachorrinhos daquele lá que cava no jardim e acha petróleo. Pois é, mas inclusive isso é algo muito importante, né? A gente também observar quais são os próximos passos e as demandas que o Brasil passa em alguns aspectos, né? E eu acho que a geofísica vai estar em um patamar muito importante nessa nova fase de transição energética, né? Falando assim. Sim, por isso que essa energia é um dos tópicos que o pessoal está tentando implementar no curso da USP, justamente por isso, né? Porque essa nova matriz energética que está se desenhando aí para o país, com certeza vai precisar de muita ajuda do pessoal do IAG, né? A meteorologia já atua bastante lá, mas a geofísica e a astronomia acho que tem muito para contribuir nessa área também. Bastante. Então, pessoal, eu acho que podemos encerrar por aqui, né? Fique à vontade para tirar outras dúvidas, tanto pelo site, né, do Vem para o IAG, como pelo Instagram, como entrando em contato com algum aqui que está nessa palestra, ou coordenação da graduação, enfim. Lembrando que tem outra sessão hoje à tarde, né, às 15 horas, e amanhã também teremos mais algumas sessões, então estamos aí à disposição de vocês para suas dúvidas. E muito obrigada, tá, aos que acompanharam, aos que deixaram aqui suas dúvidas. E é isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu passo para Éder aí, Janaína e o Túlio. Eu gostaria de agradecer aí a presença de quem veio aí, e aí, por favor, recomende para os amigos ou para os inimigos, né? Então, se você não gostou da voz, você recomenda, fala, é muito bom, faz alguém perder a paciência aí no próximo, né? Então, a gente tem hoje mais uma palestra sobre terremotos, amanhã a gente vai ter uma sobre exploração mineral, e à tarde a gente vai ter uma sobre a evolução da Terra, né, da tectônica. Então, são coisas interessantes, e mesmo que você não for para a área de geofísica, de repente, se é um assunto que te interessa, aparece aí, né? E convido os colegas, os amigos aí para aparecerem também, tá? Então, agradeço aí a presença de vocês e a ajuda aí do pessoal do suporte aí, tanto dos monitores e monitoras, quanto do pessoal do suporte técnico que está por trás de toda essa estrutura, e a gente não está vendo eles, mas o trabalho deles é fundamental e é muito bem executado. Então, a gente agradece a esse pessoal. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, a todos que contribuíram para que esse evento esteja acontecendo. Muito obrigada pelos interessados que tiraram suas dúvidas, e quaisquer dúvidas, venha conversar com a gente, o nosso contato está no chat. E é isso, pessoal, obrigada. Então tá bom, pessoal, até mais. Tchau, até mais. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Geofísica do IAG USP, em mais uma edição da Feira USP e as Profissões. Meu nome é Gabriela,
Hoje aqui, junto com a Júlia e o Túlio, nós vamos ser os monitores aqui da live. Eu sou graduada em Geofísica pelo IAG e também, mês passado, me tornei mestre, também em Geofísica pelo IAG. Hoje nós teremos uma palestra com o Bruno Colasso sobre a carreira do geofísico e como são estudados os terremotos no Brasil. O Bruno, ele é sismólogo no Centro de Sismologia do IAG-USP, lá do nosso departamento de Geofísica. Então, eu convido o Bruno a começar a palestra nesse momento. Ao final da palestra dele, serão aberta o espaço para as perguntas. Então, quem tiver dúvida, pode mandar aqui no nosso site que a gente vai responder para vocês. Beleza. Valeu, Gabriel. Boa tarde, gente. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me falam aí quando estiver aparecendo. Beleza. Bom, vamos começar então. Então, como a Gabriela disse, vou passar a visão da sismologia, né, dentro da carreira do geofísico, né? O que é a sismologia? Contar um pouco também das curiosidades sobre esse tema que eu acho que é bastante interessante, né? Muita gente acha que não tem tremores no Brasil e tudo mais, então tentar passar um pouco de curiosidades, né, para vocês e contar um pouco como é também um dia a dia de um sismólogo, né, no Brasil, né, essa profissão rara aí que existem bem poucos sismólogos no nosso país. Beleza? Então, queria começar falando sobre o que é o terremoto, né, assim, a palavra, né. Muita gente pergunta, terremoto tem diferença de sismo, abalo sísmico, tremor, né. Então, muita gente, até em entrevistas, mas o que eu devo falar? Um terremoto, é um tremor? Né? Na verdade, é exatamente a mesma coisa, tá? São todos sinônimos. Existe alguma convenção, assim, mas é meio extraoficial de dizer que um terremoto é quando é uma coisa mais importante, ou que causa estrago, ou que a magnitude é um pouco maior que 5, mas, assim, não é válido, assim, não é oficial, tá? Então, na verdade, todas essas palavras significam exatamente a mesma coisa, beleza? E aqui eu deixo um convite rápido para esse canal do YouTube do professor Veloso. Eu acho que ele é o cara que mais estuda a história dos terremotos, principalmente no Brasil, né? Não só a sismologia, né? Ele é também sismólogo, né? Um dos mais famosos do Brasil, mas ele vai atrás das coisas que aconteceram no passado, né? Então ele investiga cartas trocadas na época do descobrimento e tudo mais para tentar vasculhar esses tremores que aconteceram antes da gente ter equipamentos que poderiam medir esses fenômenos. Beleza? Então, vamos lá, o que é o terremoto, né? O terremoto é essa movimentação de terra aí que vai causar uma deformação permanente no chão, certo? Então, na verdade, são blocos de rocha, né, que vão se movimentar, né, essas rochas vão acumular esforços aí por muito tempo, alguma hora elas não vão suportar esses esforços e vão acabar se rompendo. Quando elas se rompem, né, ondas sísmicas são geradas em todas as direções e os sensores ou as pessoas acabam sentindo a passagem dessas ondas, né, isso aí então é o que a gente chama de terremoto. Esse é um exemplo aí que aconteceu na Nova Zelândia, né, um tremor de magnitude 7.1 que ficou visível na superfície, né? Teve um deslocamento de 4 metros, o chão andou 4 metros por lado, uma coisa bem impressionante. Terremoto é um tema que chama bastante atenção. Mas de onde vêm esses fenômenos, né? Então, para isso, eu preciso entender como é o nosso planeta. Então, eu trouxe aqui o nosso planeta Terra, né? Não sei se vocês já comeram esse planeta, que eu acho uma delícia. Mas, então, esse doce aí, né, esse bombom Ferrero Rocher, é muito parecido com o nosso planeta, se a gente for pensar de fato. Se a gente abrir ele aqui, a gente vê que ele tem uma casquinha mais dura, né, que seria mais ou menos como uma crosta terrestre. Aí tem Nutella, que é uma coisa mais mole, que seria mais ou menos uma analogia ao nosso manto terrestre, e depois tem um núcleo duro lá, que é a avelãzinha aí. Então, a Terra é mais ou menos assim. Se a gente
olhar a Terra de fato, né? Então a gente tem essas diversas camadas, que é onde a Terra é dividida, né, que compõe essa estrutura interna da Terra. Os tremores vão acontecer nas partes mais superficiais da Terra, tá? Na crosta e na parte superior do manto, né? Que é uma camada que compõe o que a gente chama de litosfera. Então, os tremores vão acontecer nessa região aí. Se a gente pegar tremores que acontecem pelo mundo inteiro, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente vai ver que parece que vocês acham? Que acontece em qualquer lugar ou tem algumas zonas preferenciais, né? Se a gente observar bem, parece que os tremores acontecem em alguns lugares com alguma preferência, né? Desenhando aí alguma coisa. A gente vê, por exemplo, aí no Brasil que não tem quase nada, né? Em compensação, deixa eu ver se eu pego um ponteirinho aqui. Não, no Brasil parece que não tem muita coisa. Aqui na Austrália tem algumas coisas mais ou menos aqui também no Centro da África, nesse lado dos Estados Unidos, aqui. Então, mas que a grande maioria acontece em desenhando alguma coisa que a gente vai ver agora, olha só. Então, onde os tremores acontecem são exatamente as bordas das placas, né? Esses desenhos, essas linhas que vocês estão vendo aqui, são os contornos das placas, das placas tectônicas, meu gato me mordeu, e a gente consegue, então, ver que a crosta terrestre está dividida, né? Toda a litosfera, na verdade, está dividida nessas placas, e os tremores vão acontecer perto aí, com preferência nessas bordas. Tudo bem. Beleza. Mas o que o Brasil tem a ver com isso aí? Então, se a gente pegar um mapa, né, um catálogo sísmico brasileiro, a gente vai ver que também tem alguns tremores lá. Mas e por que não apareceu nos mapas anteriores? Porque os sismos por aqui, aquele mapa era um mapa com tremores de magnitude 5 para cima, né, que são mais raros no Brasil, apesar de já terem acontecido. Então, vocês vão ver aí que tem bastante tremor no Brasil, né? Então, desde 1900 até esse ano, teve um pouco mais de 3.000 eventos, mais ou menos. Mas, para vocês terem uma ideia, esse é o número que acontece por ano no Chile, né? Um pouco menos, talvez, no Chile. Mas, assim, a gente não pode se comparar com o Chile, com o Japão, com a Indonésia, onde acontecem tremores praticamente todos os dias, tá? Então, a gente teve aí mais ou menos uns 3.000 eventos, toda a história aí do Brasil. O maior deles teve esse de magnitude 6.2, que foi no Mato Grosso, e depois, mais tarde, se descobriu também um de magnitude 6.8, que acabou acontecendo na região norte do país. Tá? A gente tem tremores de magnitude 2 a 3 praticamente todos os meses, tá? Praticamente todas as semanas, na verdade, e que acontecem em qualquer parte do Brasil, tá? Pode acontecer em qualquer lugar. Magnitude 4 vai acontecer aí 2 vezes por ano, magnitude 5 mais ou menos, tá? Isso não é 100% verdade, é uma estatística só. Vai acontecer aí a cada 5 anos, magnitude 6 a cada 50 anos, e magnitude 7, quem sabe, né? Se já não aconteceu no passado e se está por vir um outro aí. Bom, e como é que a gente sabe que todos esses tremores acontecem, né? Porque a gente tem sensores espalhados pelo Brasil. Nem sempre foi assim, tá? A gente sempre, grande maior parte do tempo, a gente teve sensores que ficaram temporariamente instalados. Então, por exemplo, alguém ia fazer um doutorado, colocava uma quantidade de estações, né, de estações sismográficas, de sensores em alguma região, coletava esses dados, a pessoa terminava o trabalho, publicava, e aí esses sensores mudavam, né, porque são equipamentos muito, muito caros, né, um aparelho mais moderno aí chega a custar $50 mil, mais ou menos, né, mas desde 2010 a gente começou um projeto, né, que hoje já está consolidado, para formar a rede sismográfica brasileira, tá? Então, hoje a gente tem mais de 100 estações espalhadas pelo Brasil. Cada triângulo desse aí no mapa que vocês estão vendo é uma estaçãozinha em alguma parte do Brasil. E essa rede, né, começou em 2010, o projeto de instalação terminou mais ou menos em 2015,
e de lá para cá a gente vem instalando uma ou outra e trocando, né, as que deu um problema, e essas manutenções são feitas aí com alguma periodicidade. A rede de segurança brasileira é composta por 4 instituições, né, a USP, o UFRN, o Observatório Nacional e a Universidade de Brasília, que se dividem aí, se ajudam para cuidar de todos esses sensores pelo Brasil. Aqui tem um exemplo de como é uma estação dessa, tá? Essa aí está no interior de São Paulo, na cidade de Fartura, e algumas alunas aí que a gente levou para conhecer o lugar e ajudar também na manutenção. Alunas aqui do curso de Geofísica, tá? Então, vocês estão vendo 2 casinhas, deixa eu pegar aqui meu ponteirinho aqui. Então, aqui tem, essa caixa aqui, uma caixa de tijolo, né? Tem um sensor lá dentro, ele fica numa base de cimento, mas essa base de cimento é feita sobre uma rocha, tá? Uma rocha que aflora, é colocado um sensor aqui, e depois isso é coberto, né? Essa caixa aqui é coberta com terra, e um cabo é passado pelo chão que se liga nessa outra casa aqui, onde tem esse aparelho aqui, que é um aparelho que a gente chama de registrador, né? Esse cara vai captar aí as informações que vêm do chão, né, a movimentação do chão, vai gravar num disquinho, tipo um SD card, e desses de câmera e de celular aí, e também esses dados são transmitidos em tempo real para a gente, ou por modem de celular, no caso dessa estação é um modem de celular, essa anteninha aí que vocês estão vendo, ou pode ser satélite também, essas internets rurais de rádio, e mais ou menos isso. Então, a gente recebe dados dessas estações, aí, dessas 100 estações mais ou menos que tem no Brasil, em tempo real, num sistema que fica analisando esses dados e tentando localizar tremores meio automaticamente. Beleza? Bom, recentemente, né, contando aqui já a parte mais contemporânea aí, a gente, nesse domingo agora que passou, né, a gente recebeu vários relatos aqui, né, teve um tremor lá na Bahia. Aconteceu às 7h44 da manhã, lá, horário local. Então, aí começou o nosso dia a dia aí mais forte de trabalho, porque a gente tem que responder a população com alguma velocidade, tá? E também a imprensa que nos procura, Defesa Civil, prefeituras. Então, isso aí faz parte do nosso trabalho do dia a dia. Então, aconteceu o tremor, em 2 minutos a gente já estava analisando ele manualmente, não sei se vocês conseguem ver aqui nessa tela. Isso aqui, essa tabela aqui é do programa, tá, que fica analisando os tremores em tempo real. Então, esse Azinho, quando você está vendo esse Azinho, significa que o programa fez sozinho. Tá, é uma localização automática, e os Czinhos verdes significa que alguém foi lá e revisou. Então, o sismógrafo, o analista entra lá e confirma se esse é um evento de verdade ou não. Então, 2 minutos depois do tremor, a gente já tinha a primeira localização automática aqui, depois mais dados foram chegando de outras estações, também essa fileira aqui conta quantas estações, né, quantos sismógrafos foram usados na solução do epicentro, tá? Então, quanto mais dados foram chegando, esse número vai aumentando aqui, e depois a gente vai fazendo uma revisão manual. Então, em 2 minutos a gente já tinha uma resposta aí de mais ou menos, com alguma precisão, de onde tinha acontecido o tremor, né, que aconteceu lá em Amargosa, na cidade que está no Recôncavo Baiano lá. A gente começou a ver também nas redes sociais, né, as pessoas comentando sobre o tremor, né, isso ajuda bastante também a gente. E as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então eles não sabem mais ou menos o que está acontecendo, né? Causa um desconforto meio natural, né? E eles entram em contato com a gente perguntando mais informações. Então, em alguns relatos das pessoas nas redes sociais, esse aqui me chamou a atenção, que essa pessoa até disse, sentir essa réplica, né? Réplica é um termo bem técnico para falar sobre os tremores que acontecem depois de um sismo forte, e essa pessoa aí já tinha, parece, né, que tinha algum conhecimento bem bacana. Bom, o sismo aconteceu
nessa cidade de Amargosa, né, teve uma magnitude 4.2, muita gente saiu também em outras instituições, publicando o sismo como se fosse 4.6, e aí por que essa diferença, né? Então, instituições de sismologia podem publicar algumas diferenças nas magnitudes, né, pela quantidade de estações que usaram, pelo tipo de onda que foi usado no cálculo, e também um modelo, né, de terra que foi usado. Então, a gente usou um modelo com 4.2 MR, significa que é uma magnitude regional brasileira, então ela leva em conta as retornações das ondas na crosta do Brasil, ao passo que o 4.6 foi dado com uma crosta mais global, né, para a Terra toda. Então, essas diferenças. Mas variações de 0,5 para cima ou para baixo são equivalentes. Então, o 4.2 e o 4.6 é mais ou menos a mesma coisa, tá? Bom, e o que passou na mídia lá, né? Então, não sei se vocês viram um vídeo do supermercado que caía coisas das prateleiras, né? Isso é bem raro acontecer no Brasil. Rachaduras mais fortes nas estruturas de alvenaria mais frágeis. Aí algumas telhas caíram, tá? As pessoas sentiram bastante, saíram das casas. Então foi um tremor realmente bastante importante, o mais importante dos últimos tempos aí no Brasil. Os tremores no Brasil acontecem muito raso, tá? Então, independente da magnitude, como eles estão aí nos primeiros 5 quilômetros, provavelmente, da crosta, as pessoas vão sentir aí com mais facilidade, né? Isso acaba assustando bastante. Cada pontinho desse aí que vocês estão vendo nessa figura é um relato de alguém que sentiu. Então, pessoas aí mais de 200 quilômetros longe da cidade, onde aconteceu o tremor, sentiram, né? Foi seguido mais de 50 cidades esse sismo, e a gente recebeu bastante relatos. A gente tem no nosso site uma plataforma que se chama Sentiu Aí, né? Que as pessoas podem reportar que sentiram um tremor, e isso ajuda também a gente, porque onde mais tiver relatos, né, significa que o epicentro estava mais perto desse lugar, então ajuda também a gente a corrigir, né, esses erros aí de localização. Então, o Sentiu Aí, a pessoa entra no site, ela responde um questionário, né, e a gente vai tentando aferir, né, qual foi a intensidade, né, a intensidade do tremor, né. Então, um tremor sempre tem uma magnitude e também uma intensidade, que são coisas diferentes, né, para a gente não confundir. A magnitude vai dizer quão grande foi esse tremor, né, quanto de energia esse tremor liberou, e uma magnitude vai ser igual em todos os lugares. Então, um sismômetro de 4.2, por exemplo, vai ser 4.2 aqui ou na estação que tiver no Paraguai. E ao passo que a intensidade vai depender do lugar onde a pessoa estava, né, e sentiu. Então ela vai visualizar, né, vai sentir, vai perceber efeitos diferentes na superfície. Então, por exemplo, perto do epicentro, pessoas podem acordar se estavam dormindo, ao passo que estiver mais longe, só pessoas que estavam acordadas sentiriam. Perto do epicentro, móveis podem se movimentar, rachaduras podem ocorrer, e mais longe não, tá? Então a intensidade dá uma ideia de quanto as pessoas sentiram, né, o que as pessoas sentiram e quanto esse tremor causou de prejuízo ou não para a população, né, de enganos das coisas que estão na superfície. Então as pessoas vão responder algum questionário, né, o que o cara fez, se foi difícil andar e tudo mais, e com essas respostas a gente consegue inferir aí, né, com um histograma de probabilidades, qual foi a intensidade desse tremor. Então isso a gente faz também sempre que tem um tremor importante, as pessoas relatam, então isso também faz parte da nossa rotina diária. Então a gente teve até hoje, até agora, né, na verdade, 15 sismos nessa região. Teve um sismo antes de ter o sismômetro de 4.2, teve um de 2,5, depois teve o de 4, e depois teve outros tremores, o maior deles chegou a 3,7, se eu não estou enganado, e podem continuar acontecendo aí, tá? Nos próximos dias, na próxima semana, é impossível dizer se isso vai parar ou não. Sempre que acontece um tremor desse, né, que chama atenção no Brasil ou no mundo, por exemplo, no Japão, no Chile também, principalmente se tiver fatalidades, tá? A gente sempre é procurado pela imprensa. Então, os caras, tipo, não sei como, descobrem nossos telefones,
Os caras são muito ninja e a gente sempre tem aí, tenta responder aí com alguma precisão, não só para dar uma resposta para a população, que é importante, mas também faz parte de divulgar o trabalho, né, o trabalho geofísico, e que as pessoas conhecem pouco, né, principalmente se tratando de tremores no Brasil, que a maioria das pessoas acreditam que nem existem. Beleza, então a gente faz parte dessa vida aí de sismólogo também, participar dessas entrevistas e tudo mais, e esclarecer a população, uma coisa que eu acho bastante importante. Beleza? E para que mais serve a sismologia? Bom, não sei se vocês lembram, provavelmente sim, do caso de Mariana também, né? Que foi um desastre aí, um dos maiores dos últimos anos, né? Teve Brumadinho depois, mas o Mariana particularmente porque teve tremores relacionados ao rompimento da barragem, tá? Então, a gente que tentou, a gente aqui, o Centro de Sismologia, né, tentamos dar uma resposta, né, para ver se os sismos provocaram, tiveram alguma coisa a ver com o rompimento da barragem ou não. Então, a gente recebeu um relato às 2 horas, pessoas ligaram, né, empregados lá da Vale, ligaram, a gente sentiu 2 tremores, a gente localizou esses tremores e 1 hora depois a barragem desmoronou, né, colapsou. Então, a gente até publicou um artigo depois a respeito, tentando relacionar porque um sismo de magnitude que foi, né, eu acho que, se não me engano, 2,5, não teria energia suficiente para destruir uma barragem, então a gente comenta um pouco aí sobre isso em um artigo. O interessante é que a lama se movimentando, né, todo aquele volume grande de rejeito se movimentando, foi perceptível também nas estações, né, então, deixa eu... Essa fase aqui, ó, é a lama se movimentando nas estações. Então a gente consegue usar a sismologia também para dar algum auxílio nesses fenômenos aí, esses desastres que podem não estar relacionados com os tremores, mas tudo que vibrar aí no chão a gente consegue detectar. Inclusive, o último artigo que a gente publicou também tem a ver com a própria Covid, né? Sobre o isolamento, a gente conseguiu pegar isso nas estações e tentar ver como que se deu o isolamento no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente tinha uma estação no centro da cidade. Então, alguns exemplos aí de como a sismologia pode ajudar também em estudos mais sociais. A gente tem um podcast também, né, que faz parte também do nosso trabalho de divulgação e de tentar passar o conhecimento, né, da geofísica, da sismologia no Brasil. Fica o convite também para vocês darem uma olhada. O Sismocast está disponível em todas as plataformas de podcast e todos os agregadores. Fica aí o convite para vocês. Acho que eu termino aqui, deixo uma perguntinha para vocês aí no último slide aqui. E aí, também vocês podem seguir a gente nas redes sociais e mandar perguntas e tudo mais. É isso. Bom, obrigada, Bruno. Obrigada pela apresentação. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Pessoal, mandem as perguntas de vocês aqui no nosso chat. Quem quiser também, vocês podem encontrar nossos contatos na página do IAG, que está aqui divulgado no nosso chat também. Lá tem todos os nossos contatos, Instagram, WhatsApp, e-mail. Vocês podem mandar suas dúvidas também nesses contatos. Agora a gente vai responder algumas perguntas que estão aqui no nosso chat. A Júlia e Túlio podem me ajudar agora nas questões. Sim. A gente tem uma primeira pergunta que é do Pedro Henrique da Silva Shibani. E ele pergunta o seguinte: quais são os principais mecanismos que explicam a presença de sismos no Brasil? É uma pergunta interessante e bem difícil, tá? Então, esses sismos que acontecem longe das bordas de placa,
são chamados sismos intraplacas. E eles são bastante interessantes de estudar, porque eles são mais raros e a explicação de eles acontecerem é uma coisa ainda meio incerta. Então, tanto sismos que acontecem no Brasil, como na Austrália, a própria costa leste dos Estados Unidos, né, tirando ali a parte da costa oeste da Califórnia, onde tem a borda de placa lá na Falha de San Andreas, todo o resto dos Estados Unidos não tem, é mais ou menos parecido com o Brasil. E é onde aconteceram um dos maiores sismos nos Estados Unidos, por exemplo, aquele que é chamado de New Madrid, né, na cidade de New Madrid, que foi catastrófico, matou muitas pessoas e tudo mais, e também é um sismo intraplaca. Então, os sismos intraplacas são objetos de estudo hoje em dia. No Brasil, a gente está, apesar de estar no centro da placa sul-americana, a gente está sendo comprimido tanto pela placa da África quanto pela placa de Nazca, né, a placa da África do lado oeste e do lado leste a placa de Nazca no lado oeste. A gente está sendo comprimido e esses esforços fazem com que as rochas aqui, alguma hora, não suportem esses esforços, acabam rompendo e gerando os tremores que a gente sente no Brasil. Bom, obrigado. Tem mais uma pergunta também do Pedro, né? Ele pergunta o seguinte: nessa época de fake news que estamos vivendo, como que o sistema sentiu aí consegue diferenciar relatos verdadeiros daqueles feitos para ludibriar o sistema? Se a gente olhar um relato individual, é impossível de saber, tá? A não ser que seja uma coisa bem fantasiosa, porque o cara pode colocar ali um comentário também. Então, mas se a gente olhar um relato individual apenas, é impossível da gente saber. O que acontece é que quando tem um tremor importante e que as pessoas sentem de verdade, a gente tem muitos relatos. Então, ao invés de a gente vai ver 50, 100 relatos numa mesma região ali, então é impossível dizer que isso é mentira, a não ser que, e sem contar que a gente também relaciona todos esses relatos com a presença ou não do dado, né, do sismograma, a gente consegue visualizar que o tremor estava lá mesmo. A Fernanda Nogueira disse que ela nunca sentiu um terremoto. Você sabe explicar por que algumas pessoas sentem e outras não sentem? Eu também nunca senti um tremor, né? Mas se vocês estiverem perto do epicentro, todas as pessoas vão sentir, tá? Assim, existem algumas pessoas que são mais sensíveis mesmo, mas isso vai depender também de onde eles estão, se elas estão em andares mais altos, se elas estão no chão, então se eles estão em movimento. Então, quanto mais quietinho você estiver, quanto mais de silêncio, quanto mais longe de trânsito, por exemplo, fica mais fácil de você sentir. E quanto mais alto você estiver também, no caso de você estar num prédio, por exemplo. No começo da live, recebemos uma pergunta do Felipe Cunha. Ele perguntou qual a diferença entre os cursos de Geociência e Geofísica. E eu acho que isso é uma pergunta que é muito interessante, porque quando eu prestei o vestibular, eu também tinha muita dúvida da diferença entre os dois cursos, e uma das coisas que mais me interessou, mais me chamou a atenção na Geofísica foi justamente a sismologia, e eu jurava que isso era uma área da geologia, quando, na verdade, é um campo dentro da geofísica. Exatamente, né? Tem essa diferença aí. Apesar de ter alguma diferença, são coisas até que semelhantes, né? A geofísica ela vai ter mais a parte dos cálculos, né? Então ela está mais relacionado está mais perto da física, né? Do que a geologia está. Então a gente vai ter todas as matérias de física, todas as matérias de cálculo. Então a principal diferença que eu vejo é que a geofísica vai tentar observar, né, e fazer modelos da Terra sem olhar de fato o que está acontecendo, enquanto a geologia pode usar informações do que está vendo na superfície, né, falhamentos, afloramentos de rocha e tudo mais. Sim, eu acho importante ressaltar essa questão que é bem interessante e é uma questão que sempre aparece nas feiras, mas é importante ressaltar que as duas áreas elas são correlacionadas, né? A geofísica ela precisa de informações da geologia para a gente interpretar as informações que a gente adquire, né, através dos métodos físicos.
Assim como a geologia precisa das informações da geofísica, principalmente para estudar o interior da Terra, né? Porque é através da geofísica que a gente consegue estudar o que está em subsuperfície, como os bens minerais, o petróleo e etc. Então, acho que vale ressaltar que essas duas áreas elas estão inteiramente correlacionadas, assim, uma depende da outra. São complementares, né? Mais alguma pergunta aqui do nosso chat? O Pedro Henrique, ele agradeceu as respostas e ele elogiou a sua apresentação, Bruno. Valeu, é isso. Obrigado, tamo juntos. Então, acho que ainda não tem nenhuma pergunta nova. Acho que, já que a gente está com alunos aqui da Geofísica do IAG, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre como foi nossa experiência, como a gente conheceu o curso, né, que é um curso que ainda muitas pessoas não sabem realmente, de fato, o que faz o geofísico. Então, acho importante a gente, nesse momento, fazer um pouco de propaganda do nosso curso. Vocês querem começar? Eu posso falar um pouquinho como foi minha experiência, né? Eu tive uma forma de ingresso, assim, um pouco diferente. Na verdade, eu entrei no curso da Geofísica, depois de um tempo já estudando no IAG, eu entrei, na verdade, na meteorologia primeiro, e eu já queria Geofísica, na verdade, então eu fui me inscrevendo nas matérias da Geofísica, mesmo estando matriculado na meteorologia, né? E fui fazendo as matérias da Geofísica, e aí um dia, quando abriu a transferência interna dentro do IAG, eu simplesmente fui até a seção de alunos, me inscrevi para transferência, assinei um papel, fiz uma provinha, né, que estava totalmente relacionada com o que eu havia estudando, que era cálculo 1, física 1, e aí eu me transferi para geofísica. Daí eu tive que passar por um processo também de aproveitamento de estudos, que é bem simples também, você só entrar na seção de alunos, falar para eles que você pretende fazer o aproveitamento de estudos de algumas disciplinas, e você preenche um documento, colocando a disciplina que você cursou e a disciplina que você pretende pedir aproveitamento. Então, isso é uma das grandes dúvidas que aparecem para mim durante as feiras, nos anos presenciais, sobre esse tipo de aproveitamento de estudos, e ele é bem simples de fazer lá no IAG, tá? É só você ficar de olho na ementa das disciplinas, e aí você vai ter certeza se ela vai ser aprovada, esse aproveitamento ou não. Também tem um método de entrada no curso da Geofísica, que é a transferência externa, né? Quando eu estava estudando em outra universidade antes de entrar no IAG, eu cogitei emprestar até, mas eu acabei passando pelo vestibular normal no curso de meteorologia. Mas existe também a transferência externa, que é de outras universidades por IAG. E ela consiste em uma primeira etapa feita pela FUVEST, e depois a segunda fase é feita no próprio IAG também. E nessa prova também cai Física 1 e Cálculo 1 também. Aí eu fiz todo o meu curso de Geofísica depois, tive o prazer de fazer um intercâmbio. Durante a graduação chegou diversas oportunidades de intercâmbio para mim, e eu decidi aproveitar uma delas. Fiz um intercâmbio legal, conta bastante para o currículo também. É bom lembrar que, na maioria das vezes, os requisitos para os intercâmbios são não ter reprovação, e no meu caso, no meu edital do meu intercâmbio, foi ter uma média maior que 7. Então, eu consegui esse intercâmbio, foi muito legal, ganhei muita experiência, escolhi a área com que eu queria seguir, fazer o meu trabalho de graduação, né? Aí eu fiz o meu trabalho de graduação com um método chamado radar de penetração no solo, né? E eu gostei muito desse método, eu trabalhei com ele numa iniciação científica que eu fiz também na FAPESP, né? Lembrando que durante a graduação também você tem a oportunidade de pegar
bolsas de iniciação científica, desenvolver projetos muito legais que contam bastante no currículo também, para quem quer seguir a área acadêmica. E durante a graduação eu tive diversas oportunidades. Eu já fiz trabalhos envolvendo arqueologia, eu já fiz trabalhos envolvendo planejamento urbano, trabalhando para empresa como a Sabesp. Eu já até trabalhei usando a geofísica num caso de homicídio. Fui procurar um corpo junto com a Polícia Civil de São Paulo. Foi uma das aplicações mais bizarras que eu já fiz, assim, mas eu gostei bastante pela experiência. Aí, no final da graduação, como eu havia feito cursos extracurriculares, iniciação científica, intercâmbio, eu me interessei bastante em prestar o processo do edital do mestrado, né? E esse edital, ele leva em consideração uma prova que você faz e o seu currículo acadêmico também, levando em consideração os cursos extracurriculares, os projetos que você desenvolveu de iniciação científica, os intercâmbios, o número de reprovações, o tempo que você demorou para se formar na graduação, tudo isso leva em consideração. Então, para quem está pensando em seguir uma carreira acadêmica como pesquisador, fazer um mestrado, um doutorado, é importante você pensar nesses aspectos desde o começo, né? Ter bastante dedicação para não reprovar nenhuma matéria, ter bastante dedicação para terminar o curso no tempo certo, para esses pontos não ser tirados de você durante a seleção do mestrado também. E eu estou fazendo o meu mestrado agora, estou trabalhando com geofísica ambiental, né, mais especificamente com contaminação de solo por óleo hidrocarboneto, e estou gostando bastante. Hoje em dia eu trabalho com 2 métodos, que é o método da eletroresistitividade, né, que procura obter uma distribuição de resistividade do subsolo para tentar inferir a posição, o volume do hidrocarboneto que tá contaminando. E estou gostando bastante, estou chegando no final e espero que dê tudo certo. Aí eu espero me formar mestre, igual a Gabi se formou, feliz da vida. Acho que é isso aí, Túlio. Agora, Júlia, quer falar? Você quer responder primeiro as perguntas? Temos 3 perguntas da Fernanda Nogueira. Vamos responder primeiro, então. Ela perguntou: vi que o curso tem algumas atividades de campo. O que vocês fazem? Bom, acho que isso vai depender muito da área que a gente está estudando. Basicamente, quase todas as áreas que temos dentro do IAG, quer dizer, da geofísica, tem trabalhos de campo, né? Tanto a área de aplicada quanto a área de geofísica global, né? E eu acho que isso é o mais legal do curso, pelo menos eu gostava muito de fazer campo de geofísica, que eu tive experiências ótimas. Eu fui para Botucatu uma vez fazer um campo de geoelétrica e assim, eu nunca tinha feito disciplina antes, mas acabei indo mesmo assim, e eu aprendi muita coisa durante o campo, que me ajudaram depois quando eu fiz a disciplina em si. E também lá eu acabei fazendo amizade com os técnicos, com meus amigos do curso, que antes eu não tinha muita afinidade, então foi uma experiência incrível e memorável. A gente entrou no meio do mato, cheio de cobra. É uma aventura. E aqui tem uma outra pergunta dela. Pode falar, Gabi. Eu só queria acrescentar que acho que os campos assim, são experiências ótimas dentro da geofísica, assim, porque você vai para ambientes que você talvez nunca tinha ido, sei, uma pedreira, eu já fui para garimpo, mina, diversas situações. Acho que é uma experiência muito boa, assim, e agregadora
para todos os alunos. Eu, particularmente, eu gosto muito de campo, sempre, todas as oportunidades que tinha de campo, eu tentava me enfiar e ir, e acho que foram experiências, assim, muito engrandecedoras, assim, para mim, como pessoa e também como geofísica. Acho que você participa, assim, de todas as etapas para adquirir um dado geofísico, né? Desde ir para campo até processar e interpretar, isso é muito importante, assim, para te tornar um geofísico mais completo. Assim, mas é claro que cada um tem a sua preferência, né? Tem alunos que preferem mais processar o dado no seu computador, outros preferem mais interpretar, tem gente que prefere ir mais para campo e tem gente que prefere fazer todas as etapas, assim. Então, assim, tem área para todo mundo, assim, dentro desses aspectos. Tá, mas A próxima pergunta? Pode falar. Oi, eu não entendi. Se vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que foi bem respondida. A gente tem diversas matérias no curso da Geofísica, voltadas mais para dos métodos da Geofísica, e também temos as matérias da Geologia, que também são campos um pouco diferentes, mas a gente também tem bastante campo. Geralmente os campos da Geologia envolvem mapeamento geológico, né? Estudo de geologia estrutural, então eles te levam para uma pedreira de vez em quando. No caso da Gabi, foi visitar um garimpo. Eu já fiz um campo de paleontologia, que eu visitei uma mina de materiais onde existiam muitos fósseis. A gente batia nas argilas e saíam os fósseis, assim, foi muito legal. E os campos da geofísica, a gente geralmente leva os equipamentos da geofísica, né, que é relacionado àquele método em específico da disciplina. Fazemos as medidas lá, o professor ensina a mexer naqueles equipamentos. Você adquire aqueles dados, leva depois para o laboratório, discute, interpreta, processa, interpreta. E é mais ou menos isso que a gente faz em campo. Agora a gente pode passar para a segunda pergunta que ela fez, que é: um geofísico pode seguir a área acadêmica? E como que é? É mais ou menos o que vocês estão fazendo. Pode falar, Bruna. Não, acho que ia dizer mais ou menos o que vocês andam fazendo, né? Já acabaram o mestrado agora, está começando ali. Então, é meio natural também que a gente queira, né, seguir essa carreira acadêmica, né? Mesmo porque são vários cursos que abriram aí no Brasil nos últimos anos, né? Então já são 8, se não estou enganado, e a gente precisa de professores e tudo mais, e muita pesquisa nessa área também. As empresas também têm procurado bastante, uma parceria com as universidades. Por exemplo, no caso da sismologia, hoje a gente tem um contrato com a Vale, então, tanto no desenvolvimento de pesquisa e tudo mais. Então, uma coisa que a área acadêmica, principalmente da sismologia também nesses últimos tempos, tem aumentado bastante. Acho que é bem isso que o Bruno falou. A geofísica ela tem crescido muito, então tem muita gente que está optando, né, por seguir a carreira acadêmica, e essas pessoas elas já estão sendo absorvidas assim, por universidades federais, como professores de geofísica mesmo. Eu acho que essa área ela só tende a crescer. Você pode ser um professor, ou você pode entrar num centro de pesquisa, como a sismologia, por exemplo, outros centros de pesquisa do Brasil. E para seguir a carreira acadêmica é um pouco do que o Túlio falou, né? A gente precisa fazer uma prova, a gente precisa ter um currículo, né, também, que conta, precisa fazer essa prova que tem algumas disciplinas específicas. E aí, entrando, você escolhe o orientador, você desenvolve um projeto de pesquisa e, no final, você defende esse projeto para uma banca avaliadora. E aí, para você ser o acadêmico mesmo, aí você vai seguindo os passos de mestrado, doutorado, pós-doc,
E aí vai decidir se você quer fazer o concurso para o professor da Universidade Federal ou numa universidade privada também. Já existem cursos de universidades privadas que estão absorvendo também profissionais de geofísica, então tem várias possibilidades também dentro dessa área. Tem a última pergunta da Fernanda Nogueira. Ela perguntou: a geofísica também estuda outros planetas ou só a Terra? Boa pergunta. Não, é uma pergunta interessante. Sim, ele estuda outros planetas também. Tá? Interessante. Por exemplo, falar rápido aqui da parte da sismologia, a gente está tendo, horrível, né? As expedições em Marte, né, que estão colocando sensores lá para tentar ver se existem tremores, né? E qual a causa disso, né? Então, por exemplo, uma das evidências de ter tremor ou não significa que o planeta, né, tem alguma dinâmica interna, né? Então, o planeta pode estar vivo, como a gente diz, né? Então, e é uma coisa recente. Esse ano teve até, aliás, ano passado, um podcast da sismologia falando sobre esses tremores em Marte aí também. É verdade. Inclusive, nessa última missão que eles enviaram um rover para Marte, né, o rover chama Perseverance, está embutido nele um radar de penetração no solo que pretende estudar a subsuperfície rasa de Marte. Se eu não me engano, a missão chega lá em Marte em 18 de fevereiro, foi lançado agora recentemente, há umas semanas atrás, e ele está embutido nele esse sensor que é o equipamento que eu trabalho, e pretende, por exemplo, estudar a geologia rasa de Marte, procurar por água em Marte, ou até sinais de vida que pode estar em subsuperfície. Aliás, a título de curiosidade, a gente conhece mais os outros planetas, né, e o próprio sistema solar do que o interior da Terra. Então, convite aí para fortalecer ainda mais a geofísica. Sim. Perguntando: quais instrumentos vocês usam para detectar essa atividade em Marte? São sensores, exatamente não, porque tem a parte da atmosfera e tudo mais, mas muito parecidos com o que a gente usa, né? É um sensor que vai detectar movimento, né? Vai transformar esse movimento em algo que a gente possa aferir, como, por exemplo, velocidade. Então, são sensores, né? São sismógrafos praticamente iguais ao que a gente tem hoje aqui. Mais alguma pergunta, Júlia? Não. Então, acho que a gente pode, ainda tem alguns minutinhos, você quer falar um pouco, Júlia, como você conheceu o curso? Pode ser. Então, eu já dei um spoiler no começo dessa live, que eu tinha interesse em cursar geociências, geologia, e eu fiquei bastante tempo com essa ideia na cabeça, até que no segundo ano do ensino médio, acabei conhecendo o curso de geofísica através do professor Éder, na Rádio USP, e acabei me interessando, achei bem diferente, e meu pai me incentivou bastante a cursar geofísica, porque ele falou que era uma área diferente, era uma área nova, e ele falou que tinha a ver comigo, que eu tinha um perfil mais de exatas, eu gostava muito de matemática, eu gostava de física. Aí acabei pesquisando a grade curricular da geofísica, eu comparei com a da geologia, aí eu já abri a possibilidade, mas ainda fiquei na dúvida entre as duas áreas. E logo em seguida acabei indo na feira de profissões da USP, eu conversei com alunos dos dois cursos, e
eu acabei percebendo que geofísica tinha muito mais a ver comigo do que geologia. Aí não deu outra, eu me inscrevi no vestibular, eu passei no vestibular em geofísica. Eu fiz 1 ano de cursinho antes, eu não passei direto. Mas acabei entrando e, assim, para mim foi muito bom participar da feira de profissões e conversar com os alunos e visitar o IAG também. Eu cheguei a visitar antes de prestar vestibular, porque eu acabei tendo ideia do que eu estava prestando. Então, eu não caí de cabeça no curso, eu sabia mais ou menos o que ia acontecer, quais disciplinas que eu ia ter. Então, eu já fui preparada. Vou ser bem sincera, não é um curso muito fácil. A parte de exatas, ela é um pouco pesada. Se você não for preparado, não tiver cabeça para isso, eu acho que pode assustar um pouco, mas não é impossível, tá, gente? Tem muita gente que entra no curso com medo, mas não precisa, porque também a gente acaba se ajudando e então é aprendizado. Nos primeiros anos eu acho que eu tive mais dificuldade por conta disso, né? A parte que é muito diferente o ensino médio e a faculdade, o ritmo é diferente. Só que o conhecimento é aquilo que vai te agregando ao longo dos anos. Então, chega um momento que, agora que eu estou no final do curso, eu vejo como que eu estava antes de entrar, como que eu estava nos meus primeiros anos e como eu estou agora. Então, você vê uma evolução muito grande, né? De conhecimento e de experiência também. Então, enfim, é um curso que eu gosto muito, gente. Eu sou apaixonada por geofísica. Eu tenho certeza que eu escolhi o curso certo. Que bom, né? Que bom. Voltar agora não ia ser bom. É verdade. Não sei mais o que falar, assim, do curso. Eu acho que é isso mesmo. Tá ótimo, Júlia. Acho que você falou algumas coisas importantes, assim. Não é um curso fácil, mas também não é impossível, assim. É só estudar bastante. Eu também tive uma história bem parecida com a da Júlia. Inicialmente eu queria prestar geologia, e uma amiga me convidou para ir na feira, acho que eu tinha uns 15 anos, já faz um tempo. E logo quando eu estava passando assim perto da geologia, eu vi o stand da geofísica, e é até interessante que foi um aluno, né, que hoje em dia já é professor da geologia, que é o Vinícius Louro, ele que me apresentou o curso, e ele me apresentou assim de uma forma muito encantadora, assim. Eu sempre quis prestar geologia, mas eu nunca tive muita afinidade com química, eu preferia mais física e matemática, então quando eu conheci a geofísica, assim, eu tive certeza de que era realmente o que eu procurava. Então eu coloquei na minha cabeça também, fiz o ano de cursinho, entrei. Assim, quando a gente entra, a gente tem um baque assim, inicial, pelo que a Júlia falou, é muito diferente o ritmo de estudo do ensino médio para a universidade. Então, sim, você demora assim, um pouquinho para pegar o jeito, mas depois que você aprende como você precisa estudar, o que você precisa fazer, também a gente se ajudava muito, né, entre os alunos, então isso é super importante. Você sempre que precisa ter alguém para te ajudar, algum aluno. Os professores também me ajudaram muito, sempre perguntando como é que eu estava, se eu precisava de alguma coisa, de alguma ajuda. Isso acho que é muito bom, lá na Geofísica, os professores te ajudam bastante. Aí, com o passar do tempo, assim, eu fui tendo mais certeza de que realmente o que eu tinha escolhido era o certo. Assim, também sou apaixonada pela geofísica.
Tanto que agora segui no mestrado, terminei meu mestrado e quero ser uma geofísica, fazer uma carreira bem legal na geofísica aí futuramente. Acho que é isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa que vocês acham importante para quem quer prestar geofísica? Eu poderia falar que os novos ingressantes não se assustar nesse começo dos cálculos, da física, porque depois fica maravilhoso. Eu particularmente gostei muito de fazer física, de fazer cálculo, as matérias de computação, mas tem muita gente que não gosta muito de fazer essas matérias na física e no Instituto de Matemática. Elas são bem difíceis, você tem que dedicar muito tempo, estudar todos os dias, engolir os livros, mas vale muito a pena, porque depois tudo começa a fazer sentido quando você começa a aplicar essas teorias da física e essa linguagem matemática nos problemas da geofísica, fica muito interessante, você vai sair bem se você se dedicar, né? E lembrando que se você pretende seguir a carreira acadêmica, fazer um mestrado, fazer o doutorado, se dedica bastante, porque vale a pena, depois você monta um currículo bom, pega todas as oportunidades que você puder de fazer monitorias de disciplina, de fazer projetos extracurriculares, cursos extracurriculares, e é isso. Eu espero que possa ajudar um pouco quem quiser tirar mais dúvidas sobre o curso de Geofísica, sobre o mestrado. Pode falar com a gente pelos e-mails. O meu e-mail está lá no site da USP, nos alunos de mestrado. Pode me conectar por lá, se preferir, tá bom? Acho que é isso. Se a gente tem mais alguns minutinhos, quer terminar? Júlia, Bruno, vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Não, só dizer que, para quem quer, né, ser um sismólogo, né, você vai fazer geofísica, você vai ficar 5 anos, ou quem sabe 4, ou quem sabe menos, se você for um super acelerado. E depois você vai ter que fazer... É bom que você faça, né, já seu TG nessa área, para você aprender um pouco mais, né, porque eu acho que são só 2 matérias de sismologia, fora as optativas, tá? E aí você vai fazer um mestrado, depois doutorado nessa área, tá? E já estudar aqui com a gente, fazer parte aqui do Centro de Sismologia, participando de alguma pesquisa, para depois vivenciar aí os terremotos e toda a sismologia no seu dia a dia, beleza? Acho que é isso, a gente pode encerrar, então. Acho que é isso, só lembrando que amanhã terão mais 2 lives, uma de manhã, com o professor Carlos Alberto Mendonça, sobre exploração mineral, geofísica para exploração mineral, e outra tarde com a professora Leila Soares, sobre tectônica de placas e a evolução do nosso planeta, do planeta Terra. Então, estão todos convidados. Quem tiver mais alguma dúvida, tem a nossa página aqui no nosso chat. Vocês podem enviar dúvidas para os nossos contatos. Também pode contatar a gente aqui. Os nossos contatos também estão aqui no chat. Agradeço a presença de todos. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Obrigado, Júlia e Túlio. Amanhã nós estaremos aí de novo para tirar mais dúvidas de vocês. Valeu, Júlia. Foi um prazer. Valeu. Acho que é isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau.